Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar sobre a vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, 2-1 de virada. Palmeiras tomou um gol, mas conseguiu na raça e na vontade a virada. Virou com Gustavo Gomes e o Rafael Navarro, que fez o gol da vitória do Palmeiras. E uma vitória muito importante, porque o Palmeiras tinha perdido a primeira partida em La Paz para o Bolívar, então era de suma importância essa vitória em casa, e o Palmeiras fez o dever de casa, mesmo que foi uma partida difícil. O Cerro Porteño tem um bom time, o Cerro Porteño ganhou as duas partidas do Fortaleza, então a gente sabia que seria difícil essa partida, tanto é que eles fizeram 1-0, engrossando o jogo, mas o Palmeiras na raça conseguiu a vitória. E os comentaristas estarão debatendo sobre isso. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mexeu na dinâmica do Palmeiras, principalmente no setor ofensivo. Agora, foi uma partida que começou e terminou sem o Palmeiras tomar as rédeas. Sim. Em nenhum momento o Palmeiras tomou as rédeas. Nem no segundo tempo? Não, tomar as rédeas, não. O Cerro estava vivo, inclusive, até o final do jogo. Né? Mas eu vi muito mérito do adversário. Sim. O Abel lembra uma coisa e isso sim é verdade. Né? Ele fala assim, quando esperamos as coisas acontecerem, a final do Paulista contra o Água Santa foi isso. Foi um jogo em que o Palmeiras esperou as coisas acontecerem e um outro em que o Palmeiras fez as coisas acontecerem. Né? Agora é um time com muito mérito, com muita qualidade, inclusive para noites como essa. Não é um time qualquer que vence um jogo como esse, em que poderia ter perdido. Né? Isso mostra méritos de um trabalho acumulado. Não foi o jogo ideal, o jogo que o palmeirense esperava, mas foi um suficiente muito difícil de se alcançar. Contra um adversário que, insisto, teve seus méritos. Foi um bom jogo do Cerro. Eu acho que, inclusive, é uma oscilação normal dentro dessa temporada. Se a gente for observar os clubes do futebol brasileiro, todos estão passando por essa situação em algum momento. E a gente olha o Palmeiras do meio para frente, a gente vê hoje o Zé Rafael funcionando como primeiro volante ao lado do Gabriel Menino. E quando no ano passado você tinha o Danilo, que era uma estrutura mais bem consolidada nesse meio campo. Essa linha de três, jogou o Dudu, o John, né, e o Arthur. Normalmente você tem ali o Rony para fazer essa função pelo lado do campo, muitas vezes como referência. O Flaco Lopes está tendo mais oportunidades. Ou seja, esse quinteto, né, do meio para frente é muito diferente do que foi o Palmeiras até no início da temporada, né, com exceção do Danilo, que acabou indo para o futebol inglês. Isso pesa bastante no desempenho ofensivo de um time que está acostumado a atacar mais. A questão é uma defesa que talvez esteja sofrendo um pouco mais, porque tem uma proteção diferente, com o Zé Rafael fazendo a função diferente, mais que ele já esteja habituado nesse 4-2-3-1, ele jogava mais como segundo volante, muitas vezes ele é o primeiro agora. Isso requer adaptação. O Vanderlan tendo mais oportunidades pelo lado esquerdo também é um jogador que se projeta mais do que defende. Então, essa linha de 4 muitas vezes é desprotegida e os adversários que têm jogadores de velocidade conseguem aproveitar. Ou seja, é um momento em que o Abel está tentando encontrar a formação ideal em meio a esse calendário que ele reclama bastante. E as lesões. E os jogadores fora. E as lesões, exatamente. Ontem não tinha o Murilo, né? Murilo que é o parceiro fora, ideal ali. Veiga fora. Então, isso pesa bastante nesse momento da temporada para se olhar apenas para o resultado. Né? E eu acho que o resultado ele precisa ser valorizado justamente porque parecia um caminho tranquilo para o Palmeiras nesse grupo. Deixou de ser, porque o time agora vai ter que jogar um pouco mais se quiser ser líder do grupo. E o Vanderlan foi o melhor para mim no primeiro tempo, ou quase no acumulado. Né? O Piquerez fora, tinha assim, uma dúvida em relação ao que o Vanderlan ele oscilava, e ele vai oscilar ainda na temporada, porque é um jovem jogador, mas ele entregou muito ontem. Há de se dizer que ele entregou bastante. Gostei do John no momento em que ninguém se encontrava. Sim. Ele parecia um pouco mais lúcido que os outros. O Gomes, nem precisa dizer, né? Ele está perto de ser o maior artilheiro, zagueiro da história do Palmeiras. 30 gols, né, para o Gomes. Ainda sobre os garotos, a Natália está falando sobre o Vanderlan, o professor tocou no nome do John. E o Elton vem falando sobre isso, né? Sobre Abel também tentando encontrar um time, meio a lesões, calendário.
Qual dos garotos chamaram ou chamou mais a atenção de vocês aí? Até projetando talvez o maior uso para o Abel aí, né? Para a sequência da temporada. Vanderlan, John, quem mais que entrou aí? O Richard Rios também foi importante entrando. O Endrick. Que veio do banco, né? Até meio que surpreendendo alguns. Enquanto o Endrick não driblar todo mundo e fizer o gol, vai ser pouco aos olhos da multidão que quer um Endrick tão acima da média, né? Eu gostei do Vanderlan, assim, se for apostar num cara com segurança para o futuro no Palmeiras, acho que o Vanderlan está aproveitando bem essa oportunidade. Porque dos jogadores que estão tendo oportunidades, o Vanderlan talvez é o que mais brigue por posição também. E ele tem sequência. E o Piquerez voltando agora. O Piquerez voltando, eu acho que a concorrência para o Vanderlan é maior, porque o Endrick entrou no vácuo da saída ali do Scarpa. E quando o Rafael Veiga estava lesionado no final do ano passado, ele teve mais oportunidades. Então não houve uma briga por posição, no caso do Endrick. Ele ia se impor também pela questão técnica, é um jogador acima da média. Pelo o Gabriel apelo, Menino, ele tá vendido, você precisa ter esse jogador. A torcida merece curtir esse jogador, né, Elton? Sim. O Gabriel Menino também, né? O Gabriel Menino talvez tivesse briga por posição em algum momento, ele tinha ali o Danilo e o Zé Rafael, e agora ele não tem essa concorrência com a saída do Danilo, ganhou naturalmente a posição ali jogando no meio-campo. Eu acho que o Vanderlan tem disputa e ele tem personalidade para brigar por essa posição. Eu acho que dos garotos é o que tem mais impressionado. O menino está numa fase agora que não termina um jogo. Ele é sempre substituído. Ontem foi mal. E agora o Rios é essa sombra que o Elton fala, né? Porque o Rios tem entrado pouco, porém bem. E ele é mais próximo de característica com ele, né, professor? Porque o Jailson é característica completamente diferente. O menino... apesar do trocadilho, né? Menino do Rios, você vai falar? Não, ele não entra nessa categoria. Arrepios? ele não entra nessa categoria garoto, né? Ou entra? Porque ele já é um cara que está tempo já consolidado ali, já vem sendo utilizado pelo Abel. Ele já não é mais um menino que vem da base. Apesar do nome. É outra leva de meninos, né? Outra leva de meninos. Mas ainda é visto como um cara que precisa se consolidar no futebol. Ontem, muitas pessoas falando que o jogo muda até por conta da saída dele, da entrada do Richard Rios e, claro, méritos também para o Abel Ferreira, que vê essa oportunidade para mexer no time no segundo tempo. Caiu um pouco, só que o menino, ele tá nessa temporada com uma estrela muito grande, né? Porque ele começa como um dos possíveis a substituir o Danilo. Aí algumas peças que o Abel tenta não funcionam. Ele entrega uma Supercopa acima da média, ele faz golaço, faz o gol do título. Depois ele faz também contra o Água Santa. Gol em final de Supercopa, de Paulista e na sequência faz um jogo ruim, talvez, em uma Libertadores, sai no primeiro tempo, sai no intervalo. Entender o processo de oscilação. Se passa muito pelas mudanças técnica do time por ter as substituições por lesão, né? Porque aí você muda um pouco a estrutura de meio de campo, você tem um jogador que apoia mais pelo lado direito. Enfim, há de se ver se é esse encaixe que faz essa oscilação descer, se ele cair de produção, ou se é momento dele. Eu acho que é uma característica dele. Na final do Paulista, ele faz gol que contribui para título na segunda partida, depois de ter sido pior em campo na primeira. Na primeira. E olha que foi um jogo em que teve muito candidato a pior. E ele conseguiu ser o pior dos piores. É normal nessa altura da vida, realmente ele é menos menino que os outros meninos. Mas ainda é menino. Mas ainda é um garoto. A gente vai falar mais sobre essas oscilações, lesões, calendário, tudo isso e até o trabalho do Abel para a sequência. Mas ontem, o segundo tempo do Palmeiras, vocês acham que assim, foi bom o time ter dado uma resposta em campo, até por conta das alterações, pelo fraco primeiro tempo, olhando pela perspectiva de que o time não tinha vencido na estreia. Fraco primeiro tempo. O primeiro tempo foi flaco. Essa é uma coisa já, um assunto a se tocar aqui. Também saiu, né? Como que vocês viram esse segundo tempo do Abel e do Palmeiras dentro do jogo de ontem, precisando vencer, ainda que com certas dúvidas, mas o time venceu, precisava e foi isso que aconteceu. Seja com bola parada, com bola rolando, com alteração, com o jogador jogando mal, o time precisava vencer e venceu ontem. O Palmeiras mostrou mais do mesmo, né, do que a gente está acostumado nesses últimos anos sobre o comando do Abel. Tem jogos que não joga tão bem, que não tem controle absoluto da partida. O professor diz muito bem, assim, nos 90 minutos é difícil falar um predomínio total do Palmeiras, como em outros jogos a gente já viu. O Cerro Porteño dificultou muito a vida do Palmeiras. Poderia ter empatado no final, né? Mesmo depois ali da virada do Palmeiras, poderia ter empatado, teve chance para isso.
Mas é um Palmeiras que, mesmo quando as coisas não funcionam, entrega o resultado. Vamos dar uma olhada numa tela, porque o Palmeiras ele está sendo conhecido agora como o time da virada, né? O time do amor. O Elton estava falando sobre isso. Vamos dar uma olhada em números sobre essa campanha do Palmeiras recente, sobre essa retomada que o Palmeiras consegue dentro de um mesmo jogo. Então tá aí, pessoal, foi o debate aí onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória do Palmeiras 2-1 em cima do Cerro Porteño. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo. E o Palmeiras já muda a chave e tem brasileiro nesse final de semana e o Palmeiras vai em busca aí da vitória para continuar aí decolando. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.